Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? E estamos prontos para começar mais uma escola dominical. E nós vamos orar primeiro para podermos começar, tá bom? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, fique bem quietinho e preste atenção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento que nós estamos aqui, ó Deus, para podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nos dê sabedoria para podermos entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. E me abençoa para que eu possa falar de uma forma com que todas as crianças e os adolescentes entendam aquilo, a lição que nós vamos estudar hoje. Nos dê sabedoria a todos nós. Perdoa os nossos pecados e nos dê um dia de paz. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, hoje nós não vamos estudar o livro dos reis. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos estudar um pouquinho lá no livro das crônicas. No segundo livro das crônicas, capítulo 17. Nós vamos falar não só do capítulo 17, mas alguns versículos em outros capítulos também. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, vá correndo, pause o vídeo, vá correndo buscar a sua Bíblia, porque é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta. Olha, a minha já está aqui, ó. A minha já está aberta, tá? Então, abra a sua Bíblia nesse texto, no texto de 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos passear um pouquinho aqui no capítulo 17, no 18, alguns versículos, no 19, nós vamos até o 21, somente alguns versículos. E hoje nós vamos falar de um rei que nós falamos na semana passada. Na semana passada, a tia Geisa falou sobre Acabe e de uma guerra que ia acontecer. E Acabe convidou um outro rei para estar com ele nessa guerra. Vocês se lembram quem era esse rei que estava lá com Acabe? Quem se lembra? Vou ajudar vocês. Era o rei Josafá. Isso mesmo, era o rei Josafá. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. O rei Josafá. E esse rei Josafá é muito interessante, porque o rei Josafá era ao contrário do rei Acabe. O rei Acabe era um rei que fazia muitas coisas erradas, não é verdade? Nós vimos muitas coisas erradas que o rei Acabe fez, né? O rei Acabe, ele adorava um deus falso, que era chamado Baal, e levou com que todo o povo fizesse essas coisas, não é? O rei Acabe, ele também construiu um poste ídolo. Vocês lembram que é um poste ídolo? Aquela construção grande, bem alta, e que as pessoas se prostravam ali, se ajoelhavam diante daquela construção e adoravam aquela construção feita por mãos de homens, uma construção que não era um Deus, que não era Deus, não é? Mas Acabe, ele obrigava o povo, levou o povo a adorar aquela construção, aquele poste ídolo, não é? Um Deus falso, um Deus inventado. Então Acabe realmente era um Deus que desagradava a Deus em tudo. Fazia muitas coisas erradas, matava pessoas, muitas coisas erradas Acabe fazia. E era um rei que deixava o nosso Deus muito triste pelas coisas erradas que ele fez e que ele fazia. Mas Josafá, olha Josafá, era um rei que era totalmente contrário a Acabe. Josafá era diferente. Era um rei que adorava a Deus. E nós vamos aprender algumas coisas que Josafá fazia, que Josafá fez. Primeiramente, o Josafá, ele fez uma coisa muito legal. Ele colocou soldados. Para que soldados? Para guardar a cidade. Naquela época, muitos outros povos, outros reis faziam guerra, né? Eles queriam dominar as terras, então eles entravam, matavam pessoas, roubavam tudo que as pessoas tinham para dominar aquela cidade.
E então Josafá, ele colocou soldados. E esses soldados, eles ficavam em volta das cidades, em pontos estratégicos da cidade, guardando, protegendo, cuidando da cidade, para que outras pessoas não entrassem para fazer guerra contra eles. Não é legal quando a gente está andando numa rua assim escura e de repente a gente vê o carro da polícia passando? A gente não fica mais tranquilo? Quando a gente vê que a polícia está lá andando, guardando, vigiando, nós nos sentimos muito mais tranquilos, porque nós sabemos que os policiais, eles foram colocados para cuidar da gente, para nos proteger. Então nós ficamos tranquilos quando nós vemos os policiais. E era o que acontecia lá na cidade de Judá. Eu não falei, não é? Eu não falei que Judá era a cidade do rei Josafá. Acabe, ele era rei de Israel. E Josafá era rei de Judá. Eram duas cidades diferentes, mas era o mesmo povo, era o povo de Deus. Era o mesmo povo, com reis diferentes, mas era o mesmo povo. E então, na cidade de Judá, Josafá fez isso, mas ele não fez só isso, não. Josafá também acabou com o culto a Baal. Lá em Judá também as pessoas estavam querendo adorar a Baal. Mas aí Josafá falou, nada disso. Nada de Baal aqui na minha cidade. Nada de Baal. Aqui na nossa cidade nós só vamos adorar, aqui no nosso território, nós só vamos adorar o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Não é? O nosso Deus que nós adoramos. Era esse Deus mesmo que Josafá adorava. E ele falou, aqui nada de Baal. Não quero saber desse negócio de Baal aqui na nossa cidade, não. Ninguém vai adorar Baal. Nós só vamos adorar o nosso Deus. Olha que diferente que ele era de Acabe. Josafá, ele era diferente de Acabe. Não é? Acabe só fazia coisa errada. Mas Josafá não. Josafá, ele queria fazer as coisas certas. E não foi só isso, não, que Josafá fez. Josafá, ele acabou com aquela história de Baal, das pessoas adorando a Baal, e ele fez com que as pessoas começassem a estudar a palavra de Deus. Olha só que legal, igual aqui na nossa igreja, não é verdade? Olha só que interessante. Eles começaram a estudar a palavra de Deus igual a gente, igual nós estamos fazendo agora, estudando a palavra de Deus. Josafá fez com que todos os líderes das cidades, das províncias, estudassem a palavra de Deus, a Bíblia. Eles tinham que estudar, ler a Bíblia e procurar lá na Bíblia o que Deus queria que fosse feito, o que Deus não gostava, o que Deus gostava, para que eles pudessem fazer tudo direitinho, igualzinho a gente, né? Nossa, igual, bem legal, né? Igual a gente, igual nós fazemos todo domingo lá na nossa igreja e agora a gente está fazendo aqui. Não é? É muito legal isso que Josafá fez. Mas, com tudo isso que Josafá fez, com todo esse cuidado que Josafá estava tendo com o povo dele, com o povo de Deus, o nosso Deus abençoou a Josafá. O nosso Deus abençoou a Josafá. E ele fez com que as pessoas que estavam próximos a Josafá também gostassem de Josafá. As pessoas que estavam próximos, até mesmo os reis que estavam próximos dele, eles amavam a Josafá. Eles achavam Josafá um rei muito inteligente, um rei muito amoroso, um rei muito cuidadoso, que cuidava do seu povo. Parece o nosso pai, né? Que cuida da gente direitinho, que cuida da família direitinho. Josafá era assim. Ele cuidava do povo, cuidou do povo e não só cuidou do bem-estar do povo, mas também cuidou da fé do povo, fez com que o povo estudasse a palavra de Deus. E assim, Josafá, que era muito amado por todas as pessoas quando vinham visitar Josafá, elas traziam presentes para Josafá, elas traziam moedas de ouro e de prata para Josafá, traziam também joias, traziam pedras preciosas para Josafá. Olha só quanta coisa eles traziam para Josafá. E eles traziam também os animais, traziam cavalos, traziam bois, traziam camelos, traziam vacas, carneiros, cabras. E assim o rei Josafá
foi ficando cada vez mais rico, porque Deus abençoava Josafá. Deus estava abençoando a Josafá. Olha só que legal, crianças, quando nós amamos ao Senhor e que nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós obedecemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, conhecemos aquilo que Deus quer que nós façamos, Deus nos abençoa. Não é verdade? Nós, lá no começo das nossas lições, nós vimos que Deus abençoa os seus servos. Não é isso que nós aprendemos? Deus, ele abençoava a Josafá, porque Josafá era servo do Senhor. Era servo do Deus vivo, assim como eu e você. E Deus tem abençoado as nossas vidas também. E vai abençoar muito mais você, se você continuar andando nos caminhos do Senhor e fazendo a vontade dele. Mas não parou por aí, não. Josafá também fez uma coisa muito importante. Vocês lembram que lá no território de Acabe, eles tinham os postes ídolos? Lá em Judá também tinha. Mas sabe o que Josafá mandou fazer? Mandou derrubar todos os postes ídolos. Ele não queria saber de Baal, nem de poste ídolo, nem de imagem nenhuma. Ele mandou derrubar tudo aquilo, acabar com tudo. Ele queria que o povo dele só adorasse o nosso Deus. E foi isso que aconteceu. Derrubou tudo aquilo. Mas, gente, apesar de Josafá ser um rei bom, um rei que amava o Senhor, um rei rico, com muitas coisas e presentes que ele ganhava, que Deus abençoou a vida de Josafá, aconteceu uma coisa muito assim, ruim. Leia comigo, abra a sua Bíblia, lá no capítulo 18, o versículo 1 do capítulo 18. Achou? Então leia comigo. Você pode ler aí na sua casa em voz alta, para que você entenda melhor, tá bom? E nós vamos ler. Leia comigo. Tinha Josafá muitas riquezas em abundância. Josafá se tornou um homem muito rico. E glória também. As pessoas gostavam dele. Os reis que estavam à volta gostavam de Josafá. E também tinham medo. Deus colocou no coração daqueles reis que moravam próximos de Josafá temor. Eles não queriam atacar a cidade de Josafá de jeito nenhum, porque eles tinham medo que Josafá os derrotasse. Então eles não atacavam. Então, olha, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Mas aconteceu uma coisa. Olha só o que diz o nosso texto. E aparentou-se com Acabe. Josafá aparentou-se com Acabe. Mas o que quer dizer aparentou-se com Acabe? Você sabe o que quer dizer? Não? Então eu vou explicar para você o que quer dizer. Aparentar-se com alguém quer dizer que você é parente de alguém. Que você agora vai ser da família de uma outra pessoa. Quando uma pessoa casa com uma outra, ela se torna parente dela, né? E foi o que aconteceu. Acabe tinha uma filha. E Josafá tinha um filho. E esses dois se casaram. Olha só o que aconteceu. Bom, crianças, eu quero ensinar para vocês hoje a nossa primeira lição, que diz assim: andar com o tolo é perigoso. É muito perigoso quando nós andamos com pessoas tolas. Você sabe o que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola é quando ela vê aquilo que está errado, mas ela não liga, não. Ela continua fazendo a coisa errada. Ela não percebe que aquilo está errado. Ela tem amigos que fazem coisas erradas, mas ela continua andando com essas pessoas. Ela sabe que está errado, mas ela continua fazendo. Ela faz porque ela quer fazer. Ela sabe que aquilo não agrada ao Senhor, mas ela continua fazendo. Não dá muita importância.
Isso é uma pessoa tola, que sabe aquilo que é correto, mas não faz porque não quer fazer. E o nosso ensinamento de hoje, ele diz assim, que andar com o tolo é perigoso. Quem aqui é a pessoa tola? Quem é aqui que vivia fazendo coisas erradas? Quem será? Quem será? Acabe. Acabe era tolo. Acabe vivia fazendo coisas que não podia. Ele sabia que estava errado e ele dava ouvidos a outras pessoas. O nosso texto está querendo dizer, o nosso ensinamento está querendo dizer que Josafá não devia estar andando com Acabe, mas ele estava. Andou tanto com Acabe que se tornou parente e os seus filhos se casaram. Seus filhos se casaram. E a Bíblia diz, mais para frente, se a gente for continuar a ler, nós vamos ver que depois da morte de Josafá, o seu filho se tornou o rei de Judá. Mas a Bíblia diz que Jeorão, que era o filho de Josafá, ele não andou no caminho do seu pai. Ele não ouviu os ensinamentos que o seu pai deu a ele. Ele ouviu os ensinamentos de Acabe. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque ele andou nos caminhos de Acabe. Ele andou nos caminhos de Acabe. Ele se voltou para Baal, em vez de se voltar para Deus. Quando nós andamos com pessoas tolas, muitas vezes nós acabamos junto com elas fazendo coisas erradas. Por isso que o nosso ensinamento hoje, e a palavra de Deus diz, que não é bom que nós andemos com o tolo. Não é bom que você ande com um amiguinho que é tolo. Um amiguinho que gosta de fazer coisas más, que gosta de fazer coisas erradas. Ele tem prazer. Ele dá gargalhada quando ele vê o mal, quando ele vê a coisa mal feita, quando ele faz um mal para o outro amiguinho, quando ele faz uma brincadeira de mau gosto, quando ele derruba, quando ele bate, quando ele ri do outro. E muitas vezes é legal, né? Tá perto. Muitas vezes é interessante estar perto, mas a Bíblia diz que isso não é certo, não. A Bíblia diz que nós devemos ficar longe dessas pessoas. Das pessoas que não amam a Deus e que gostam de fazer coisas erradas. Mas Acabe e Josafá estavam andando juntos agora. Andou tanto junto que olha o que aconteceu. Vocês viram na história de domingo passado, né? Que o rei Acabe convida o rei Josafá para ir fazer guerra contra Ben-Hadad. Vocês se lembram de Ben-Hadad? O rei da Síria? Josafá, então, foi convidado por Acabe para fazer guerra. Não precisava fazer guerra, né? Mas Acabe, que era tolo, ele gostava de fazer guerra. Ele gostava de fazer essas coisas, né? E aí, eu quero falar para vocês nosso versículo de hoje. Nosso versículo de hoje, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele é feliz. O homem que não anda junto, que não está ali perto, fazendo as coisas erradas, feliz é esse homem, feliz é a criança que não anda com aquele amiguinho que gosta de fazer coisas erradas, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está escrito lá em Salmo 1, no versículo 1a. Esse azinho pequenininho aqui está querendo dizer que é só a primeira parte do nosso versículo. Não é o versículo todo, é só um pedacinho, só a primeira parte. Então, eu quero que você fale comigo aí da sua casa. Eu vou falar aqui e você fala daí, tá legal? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio quer dizer aquela pessoa que é má, aquela pessoa que não ama a Deus, que não faz a vontade de Deus, que vive fazendo coisas erradas. Isso é o ímpio, aquele que não ama o Senhor Jesus. Que era Acabe, não é?
Então, o nosso versículo está querendo dizer que Josafá não devia andar com o rei Acabe, mas ele andou. E no domingo que vem, nós vamos ver o que foi que aconteceu com Josafá. Vai acontecer uma coisa bem interessante. E eu quero que você veja. Se você estiver bem curioso, você volta lá para Reis, para o livro dos Reis, e leia lá de onde a gente parou e você vai ver o que foi que aconteceu. Vai descobrir o que foi que aconteceu. Mas hoje eu quero ensinar para você isso. Que andar com o tolo é perigoso. E nós não devemos andar com o tolo. Devemos andar com aqueles que amam a Deus. Devemos estar perto daqueles que amam a Deus. Legal? Então tá bom. O recadinho está dado. Então agora nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele cuide de nós, para que nós possamos entender que nós devemos andar com aquelas pessoas que amam a Deus. Nós não devemos ter intimidade com as pessoas que não amam ao Senhor. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra, a Bíblia, para que nós pudéssemos nos guiar por ela. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve o cuidado de deixar pessoas que nos oriente, que fale para nós, que nos ensine a Tua palavra. Mas nos abençoe também para que nós possamos prestar atenção nos ensinamentos, para que as coisas que nós aprendermos, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe cada criança, cada adolescente, para que nesta manhã eles possam ter ouvido a Tua palavra e que essa palavra possa ficar guardada nos corações e que eles possam aprender de Ti e possam colocar em prática. Muito obrigado, Deus, por este dia. Obrigado por cada um deles que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, espero que vocês vejam a lição, que vocês memorizem o versículo, mandem o áudio, tá bom? E até domingo que vem. Um beijo grande para vocês e até domingo que vem. Tchau!